E para entender melhor os próximos passos do processo, os recursos possíveis e também os impactos jurídicos e políticos dessa condenação histórica, a gente conversa agora com a jurista Damares Medina. Oi, Damares, tudo bem? Seja bem-vinda, uma boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Eduardo. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação participar da TV Aparecida com você. Damares, já aproveito para perguntar, como a senhora avalia juridicamente a condenação de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado? Qual que é o peso histórico dessa decisão, aliás, do STF? É uma página importante da nossa história e triste também, porque numa perspectiva estrutural, todos os presidentes da República, a não ser o Fernando Henrique Cardoso, desde a redemocratização, ou sofreram impeachment ou foram presos. Então, é um momento importante da nossa democracia, porque nós temos uma possibilidade de nos defrontar com o nosso passado autoritário recente, mas, ao mesmo tempo, é um alerta para o futuro, para que nós possamos trabalhar em união na tentativa de construção de uma democracia que não seja tão conflituosa e conturbada quanto a nossa. Como tem sido nos últimos anos. Damares, boa tarde para você, muito obrigado por ter nos atendido, principalmente nesse dia seguinte, né? Apesar da pena em regime fechado, como ficou definida pela primeira turma do STF, a prisão não acontece imediatamente, é importante esclarecer isso nesse momento, né? Sim, a prisão agora no Brasil, de acordo com o Supremo, é só depois do trânsito em julgado. E quando ele vai acontecer? Existem dois recursos cabíveis: embargos de declaração, que serão julgados pela própria turma, e embargos infringentes, que, caso admitidos, serão julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O prazo dos embargos de declaração são 5 dias, até ser julgado e abrir a possibilidade dos infringentes mais 15. Então, nós temos aí pelo menos 2 meses para o trânsito em julgado e a possível execução da pena. Mas lembrando que, no caso, por exemplo, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele já cumpre prisão preventiva em regime domiciliar. Damares, a gente relembra que no caso do Mensalão, o STF decidiu que alguns recursos não impediam a execução da pena. Essa decisão pode acelerar a prisão, nesse caso, desse processo de agora? Eu creio que não, porque o Supremo tem adotado uma postura bastante cautelosa, né? Já foram impostas medidas cautelares para impedir a obstrução do processo, a fuga do réu. Os recursos, eles são estreitos, né? São recursos que têm prazos de oposição curtos e céleres. Então, eu creio que não haja motivos para o cumprimento antecipado da pena. Mas é importante lembrar para quem nos assiste que a jurisprudência do Supremo tem uma característica que é a ambiguidade estrutural. Em 2018, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso, não tinha sequer trânsito em julgado. Naquela época, o Supremo entendeu que não era preciso trânsito em julgado, apenas a condenação em segunda instância para que o réu fosse preso. Lembrando que, naquela época, o ex-presidente Lula tinha 72 anos de idade, ficou mais de 500 dias preso, sem trânsito em julgado. Então, hoje, a avaliação é essa: já se cumpre prisão preventiva, medida cautelar, não há por que não esperar o trânsito em julgado para que possa se dar o início dessa execução e do cumprimento da pena em regime fechado em estabelecimento prisional, ou caso haja circunstâncias específicas, na continuidade do regime domiciliar. Damares, antes desse julgamento no STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro já era considerado inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, vamos distinguir, o TSE. Agora teve esse julgamento no STF, Supremo Tribunal Federal. Essa condenação de ontem também impacta nos direitos políticos do Bolsonaro? Sim, ele se torna pela segunda vez inelegível. Damares, para a gente finalizar, a sua entrevista, a sua participação aqui no TJ, os aliados do ex-presidente devem protocolar um pedido de anistia a ser votado na Câmara dos Deputados e seguir para o Senado Federal. E eu te pergunto, se aprovado, pode invalidar essa decisão do STF? Vejam vocês,
né? Nós vivemos numa democracia constitucional. O Congresso ele tem a legitimidade de aprovar projetos de lei cumprido o rito previsto na Constituição. E o Supremo Tribunal Federal tem a legitimidade, de acordo com a Constituição, de dizer se aquela lei está ou não de acordo com os princípios constitucionais que compete ao Supremo guardar. Eu vou dar um exemplo para tentar despolitizar esse tema tão complexo. Na questão sobre a demarcação das terras indígenas, em 2018, o Supremo deu uma decisão que deveria ser cumprida de uma forma específica. Pouco tempo depois, uns 2 anos depois, o Congresso Nacional publicou uma nova lei, porque o Supremo tinha declarado aquela inconstitucional, praticamente contornando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nós vivemos nesse equilíbrio instável entre os poderes. O Congresso Nacional pode aprovar uma lei declarando anistia, mudando a lei dos atos antidemocráticos. Essa questão vai necessariamente ser judicializada. Agora, com essa configuração que nós temos do Supremo, é pouco provável que um Supremo que acabou de condenar um réu declare constitucional um projeto de anistia. Mas as condições mudam, as circunstâncias, os integrantes do tribunal também, e nós já convivemos com essa característica que é um tribunal que oscila muito com seu próprio entendimento. Então, cada órgão de cúpula dos poderes, no seu espaço, tenta se acomodar e controlar um ao outro em um diálogo que nem sempre é livre de tensões, de enfrentamentos, de embates, mas é como funciona a nossa democracia de acordo com a Constituição. Como sempre, muito bem explicado. Eu agradeço muito a sua participação aqui conosco no TJ Aparecida para esclarecer esse assunto que mexe com o Brasil todo. Muito obrigado, viu, pela presença, pela participação. Um ótimo fim de semana. Obrigada, Rayane, obrigada, Eduardo. Boa tarde a todos, excelente final de semana.